Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no canal Estação Cristã para mais um vídeo, tá? E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a transladação de Enoque. Enoque, para quem não conhece, ele é um personagem bíblico que é citado em apenas 3 versículos da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 5, tá? Ele é citado em apenas 3 versículos, isso mesmo, em apenas 3 versículos, Enoque aparece, gera filhos e desaparece, e já não é visto mais nas escrituras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a transladação de Enoque e a volta de Jesus. O último vídeo eu falei sobre o arrebatamento, tá? Citando ali 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Hoje eu vou falar sobre a transladação de Enoque. Transladar é tirar de um lugar e transportar para o outro, tá? É basicamente semelhante a arrebatar, tirar de um lugar para o outro, tá? Então eu convido você para nós lermos juntos Gênesis capítulo de número 5 e o versículo de número... Gênesis capítulo 5, tá? O versículo 19, né? 20, 21, 22, 23 e 24, tá? Para a gente entender o contexto em que Enoque está inserido, tá? Aqui o capítulo 5 é a genealogia de Sete, tá? É um dos filhos de Adão e Eva, tá? Depois que Abel foi morto por Caim. Então o capítulo 5 vai mostrar a genealogia de Sete, tá? Que segundo a Bíblia é a genealogia dos filhos de Deus, né? A genealogia que começou a buscar a Deus. Então Gênesis capítulo 5 e o versículo 19 diz assim: E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Então Enoque, aqui na genealogia do capítulo 5, é filho de Jared, tá? E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. 962 anos e morreu. Agora vai começar a falar sobre Enoque no verso 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. O 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, 3 versículos, né? 3 versículos. Melhor dizendo, né? 4, mas especificamente 3, né? Que falam mais sobre a vida de Enoque. 21, 22, 23 e 24 falam sobre Enoque, mas especificamente sobre a vida completa de Enoque. Aí o verso 22, 23 e 24. Então veja como esse personagem ele logo aparece e logo desaparece da história da Bíblia, né? Do texto bíblico. A gente vai ver que Enoque, filho de Jared, ele gera um filho com 65 anos, no qual ele coloca o nome de Metusalém, tá? Depois, mais abaixo, a gente vai ver que esse Metusalém foi o homem mais velho da Bíblia, que viveu aí 969 anos, né? E gerou Lameque, tá? Mas isso daí já é outra genealogia, né? Depois de Lameque vem Noé, filho de Lameque. Então a gente vai ver que esse Enoque aqui, depois dos seus 65 anos, o texto diz no versículo de número 22, que Enoque andou com Deus. E andou Enoque com Deus. Dá a entender
que Enoque, depois dos seus 65 anos, ele se converteu a Deus. Ele aceitou a fé no Deus do universo, no Deus da Bíblia. Deus aqui está em letra maiúscula, é o Deus verdadeiro, né? Então ele andou com Deus, ou começou a andar com Deus, após os seus 65 anos de idade. E o texto vai dizer, né, no versículo de número 22, depois que Enoque andou com Deus, ele gerou Metusalém, né? E depois que gerou Metusalém, ele viveu ainda outros 300 anos e gerou filhos e filhas. Então veja que Enoque, após se converter a Deus, ele vive mais 300 anos. Mais 300 anos. E o verso 23 vai dizer que os dias que Enoque viveu, a idade que Enoque alcançou, foi 365 anos. Então, com 65 anos, ele gerou Metusalém. Aí o texto diz, e andou Enoque com Deus, ou seja, ele se converteu após os seus 65 anos de idade. Depois o texto vai completar dizendo que ele viveu mais 300 anos e gerou filhos e filhas, ou seja, teve mais filhos. E o verso 23 vai dar uma totalização da idade de Enoque, 365 anos. E o verso 24 vai novamente repetir, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, com 365 anos, Enoque andou com Deus e foi transladado. Veja, aqui eu quero fazer uma comparação muito interessante, tá? A base de curiosidade. Enoque andou com Deus após os seus 65 anos de idade, né? Mas a totalização de sua idade foi 365 anos. Quantos dias tem o nosso ano? Não é 365 dias tem o nosso ano? Cada dia desse ano equivale a um ano de Enoque. Enoque andou com Deus e com 365 anos, Enoque foi arrebatado, trasladado. Deus para si o tomou, porque ele andou com Deus. Ele teve compromisso com Deus. Isso nos mostra que a cada dia do ano nós devemos andar com Deus. A cada dia do ano nós devemos ter compromisso com Deus, porque a qualquer momento do ano Deus pode nos levar para si, seja por meio do arrebatamento da igreja, ou seja por meio da morte. O texto diz que Deus tomou Enoque para si e ele não foi visto mais. Enoque não morreu. Enoque foi trasladado, foi arrebatado. E isso é muito interessante, porque no capítulo 6 a Bíblia vai começar a citar que Deus decide destruir o mundo de então com as águas do dilúvio. Por que Deus fez isso? Porque a maldade no coração do homem era crescente a cada dia. E Deus decide trazer juízo. Mas antes de Deus trazer juízo com as águas do dilúvio, Deus arrebatou Enoque. Deus tirou Enoque da terra, porque Enoque andou com Deus. E em 4 versos que fala sobre a vida de Enoque, em 2 a Bíblia destaca que ele andou com Deus. E quem anda com Deus é livre do juízo. Quem anda com Deus é liberto do juízo. Quem anda com Deus, Deus guarda do juízo. Foi o que Jesus prometeu também para a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam na terra. Então, quem anda com Deus é livre do juízo. O capítulo 6 vai dizer de um outro homem que também andou com Deus, que é também da descendência de Enoque.
né, de Enoque, que era Noé. Noé andou com Deus também, e a Bíblia destaca isso. E Noé foi guardado por Deus na hora do juízo. Então, Enoque aqui no contexto, ele é uma tipologia, um símbolo do arrebatamento da igreja. E Noé é uma tipologia, um símbolo de Israel, que vai ser guardada durante a grande tribulação, que é o juízo de Deus sobre o mundo ímpio nos últimos dias. Então olha que interessante, olha que maravilhoso. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 vai dizer também que os tessalonicenses haviam se convertido para servir a Deus e para esperar dos céus Jesus, que nos livra da ira vindoura. No capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6 e capítulo 7, nós temos a manifestação da ira de Deus sobre o mundo através das águas do dilúvio. Mas no capítulo 5, nós temos Enoque sendo arrebatado para ser livre dessa ira que viria a ser derramada sobre o mundo no capítulo 7 de Gênesis. E no capítulo 6 nós temos Noé sendo guardado também dentro de uma arca de madeira desse momento de ira de Deus sobre a terra. Então a transladação de Enoque é uma tipologia do que vai acontecer com a igreja na volta de Jesus, que também será transladada, que também será tirada da terra e levada para o céu antes que a ira de Deus caia sobre o mundo. Mas é interessante que Enoque também é uma tipologia da igreja, porque Enoque andou com Deus. E a igreja verdadeira anda com Deus. A igreja verdadeira tem uma aliança com o noivo, com Jesus, que é o seu noivo. A igreja verdadeira lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. E é por isso que ela será livre, porque ela é a noiva do Cordeiro. O Cordeiro não vai deixar a sua noiva ser surrada, ser assassinada, ser maltratada para depois ir buscá-la para se casar com ela. Não. Ele vai preservar a sua noiva do período mais tenebroso que há de vir sobre o mundo. Então a transladação de Enoque tem tudo a ver com a transladação da igreja no dia do arrebatamento, tá? Assim como Enoque andou com Deus 365 anos, né? Ele teve o seu primeiro filho com 65, se converteu e andou com Deus 300 anos. Viveu 365 anos de sua vida. Assim como Enoque viveu 365 anos e foi arrebatado para Deus e não se viu mais, nós, a Igreja de Cristo, precisamos andar com Deus cada dia do ano, que tem 365 dias. Porque a qualquer momento do ano, Jesus pode nos levar para si, seja por meio do arrebatamento, ou seja por meio da morte física. Que Deus nos ajude e que nós possamos ser fiéis a Ele até a última hora. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique com esse vídeo, compartilha, curta e se inscreva aqui no canal Estação Cristã. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.